Eu ensinei você a identificar qual é o dia operativo do mês, não é isso? Para identificar qual é o dia mais importante, concentrar as suas atenções naquele dia todo mês. Nesse vídeo eu vou ensinar como identificar o mês operativo ao longo do ano, mais uma técnica do Valens. Então fica aqui comigo. Se você não me conhece, eu sou a Ana Rodrigues e o canal é Astrologia Clássica. Aqui eu trato sempre de astrologia tradicional. Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Aproveite e se inscreva, já curta o vídeo aqui também no comecinho. Você pode se tornar membro e vai ter vídeos exclusivos e postagens a todas as semanas, exclusivas para vocês. Nós estamos tratando aqui de aspectos, dinâmica de aspectos e as perfeições indiretas, né? E também proibições, enfim, esse é um tema muito legal da astrologia, dá para aplicar em vários ramos. E se você quiser aprender astrologia para se tornar astrólogo, alguém aqui comentou que eu falo para quem já tem conhecimento de astrologia. O canal ele é dedicado para quem estuda astrologia, mas são todos muito bem-vindos e podem aprender junto aqui também, certo? Lá na plataforma EAD eu tenho os cursos de formação. Se você não conhece nada de astrologia, você pode começar a estudar. Vai terminar o curso já interpretando uma carta natal. Tem aquele nosso cupom eterno que de desconto, 50% de desconto, é o cupom 50 novembro. Você aplica esse cupom lá no carrinho de compras e vai ganhar 50% do valor que está ali apresentado na plataforma. Então, vai lá na plataforma, certo? Sem mais delongas, vamos para a informação. Vétius Valens, né, foi um astrólogo do século II, do período que a gente chama de astrologia helenística. A gente sabe que historicamente o período helenístico foi antes, né? Foi quando terminaram as invasões do Alexandre Magno. Mas a difusão da cultura foi tão intensa que mesmo depois da morte, né, do Alexandre Magno, por muitos séculos depois ainda se continuou difundindo a cultura grega e tal. Então é conhecido na astrologia como a fase helenística. E o Valens ele é bem complexo e o material dele chegou com várias lacunas até nós. Temos duas traduções principais, não sei se existem outras. E algumas questões de traduções que às vezes acabam enroscando, assim, né? Esse tema, por exemplo, do mês operativo, é um tema que eu estou já prometendo para vocês, né, há algumas semanas. Mas eu enrosquei bem nesse ponto aqui, que eu acho que é um erro de tradução. Ou pode ser um erro também de quando o Valens estava transcrevendo lá o conhecimento, enfim. Mas vou compartilhar, porque ele coloca assim, olha, o rei tinha esta opinião sobre o mês operativo. O rei é um Nexepso, é uma figura que aparece muito aqui nesse período helenístico. Nexepso era egípcio e acredita-se que ele tenha sido um rei daquela fase greco-egípcia romana, ali, aquela mistura, né, naquele período. E ele é sempre apresentado junto com o Petosíris, e acredita-se que o Petosíris era um sacerdote. Então, o Valens está se referindo a ele. O rei tinha essa opinião sobre o mês operativo. Determine a distância da posição corrente do Sol para a posição da Lua no nascimento, então conte essa distância do ascendente. Será necessário examinar o regente do signo onde a contagem para e ver se está em signos operativos e fazer um julgamento sobre as estrelas em conjunção ou em aspecto, sejam benéficas ou maléficas. Para nascimentos noturnos, determine a distância da posição atual da Lua até a posição do Sol no nascimento. Conte isso a partir do ascendente. E aí deu um nó, gente, porque quando o Valens está citando isso, ele está falando, né, exatamente no parágrafo anterior, sobre revolução solar. Só que ele não cita o termo revolução solar. Na verdade, assim, nesse período, eles não tinham muitos nomes, né, para as técnicas. A gente tem esse hábito hoje em dia de dar nome para tudo, mas eles não tinham. Então, se você procurar nos 9 livros da antologia Revolução Solar, Retorno Solar, Mapa do Aniversário, não vai achar nada ali. Ele cita a Revolução Solar, ele diz como atualização do horóscopo. Essa atualização do horóscopo significa exatamente atualizar o mapa natal. Então, ele está explicando direitinho. Você observa as posições das estrelas no ano corrente, as posições das estrelas no mapa natal. Então, ele está falando exatamente do que a gente conhece hoje como Revolução Solar. Aí, no parágrafo seguinte, ele cita isso que eu passei aqui para vocês, que eu li para vocês. Então, aqui tem um erro, porque o próprio título fala a posição corrente do Sol para a posição da Lua do nascimento para o mapa diurno. Só que se a pessoa nasceu durante a noite e você calcular da Lua corrente para a posição do Sol natal, vai dar uma diferença enorme. Vamos lá, vou dar um nó na cabeça de vocês antes de começar
a compartilhar a ideia aqui. Porque, gente, a revolução solar é calculada a partir da posição do Sol. É o único ponto que nos mapas anuais nunca muda. Então, em todos os anos, a posição do Sol vai ser a mesma. Não faz muito sentido para o mapa diurno eu observar da posição do Sol natal, né, corrente, que não é a mesma, para a Lua, porque em todos os anos essa mesma distância vai ser aplicada. Não faz muito sentido, né? Então, gente, eu acho que aqui teve um erro de tradução, quando o Valens estava transcrevendo mesmo, que pode ter cometido um erro. A ideia, então, básica, é uma ideia aqui que a gente tem bem parecida com como se faz a extração de lotes ou partes árabes. Você calcula a distância em graus, o arco em graus entre dois pontos e aplica ao ascendente. Então, como ele estava falando da Revolução Solar, é muito provável que ele esteja citando essa observação na carta da Revolução Solar, certo? Então, para o mapa diurno, você pegaria a posição do Sol no mapa do nascimento e calcularia a distância, o arco em graus, até a posição da Lua no ano corrente. E se você nasceu durante a noite, calcularia da posição da Lua no ano corrente até a posição do Sol. Sempre a contagem, gente, é na ordem natural do zodíaco, certo? Dessa forma, a gente fica com parâmetros consistentes para o mapa diurno e o mapa noturno, porque se formos seguir a risca o que ele está falando, fica estranho, porque os mapas diurnos teriam sempre o mesmo mês do ano operativo, enquanto os mapas noturnos teriam uma variação enorme, porque a Lua em cada ano vai variar, né? Fechando esse capítulo da técnica, o que eu entendi então, né, traduzindo e seguindo o processo lógico, é que para os mapas diurnos você parte da posição do Sol natal até a posição da Lua no ano corrente, e para os mapas noturnos você faz ao contrário, você parte da posição da Lua corrente para o Sol no nascimento, certo? Então fechamos essa ideia. Vamos trabalhar em etapas, mas antes de entender para que serve você identificar se o mês é operativo ou não. Quando a gente fala de mês operativo, que é um termo bem usado ali no período helenístico, é exatamente identificar qual é o potencial de realização, de produção que aquele mês tem. Não é para identificar se ele é um mês benéfico ou um mês maléfico, porque até vocês perceberam ali no trecho que eu li, que ele fala, observe as estrelas, né, inclusive benéficos e maléficos. Ou seja, se você identifica qual é o mês operativo, você vai, a partir daquele ponto, identificar se a condição é positiva ou negativa, mas ele tem um potencial realizador, ou seja, aquele mês ele pode ser um ponto culminante do seu ano, né, um ponto de evolução máxima do período, onde muitas coisas podem acontecer. Ok? Bom, então como que a gente vai fazer? Acho que o ponto de partida técnico é esse. Não requer muito conhecimento astrológico, apenas saber contar. Só vai contar graus, certo? Identificar onde está a lua anual, o sol natal, é esse fator chave ali. Não requer nenhum outro cálculo, como direções primárias, né? Cheio de minúcias, não requer nada disso. Mas é muito bom que você conheça, pelo menos, as informações, significados naturais dos planetas, porque é a partir desses significados que você vai conseguir entender se o mês tem um potencial favorável ou desfavorável. Porque importante ele já vai ser, ele já vai significar o momento culminante do ano, ok? Então vamos lá, você vai abrir o mapa natal e o mapa da Revolução Solar. Você pode calcular esses mapas em sites astro.com, astro-sic.com, e muitos outros sites que calculam, são mapas fáceis de calcular, tá? Aí você vai identificar se o mapa de nascimento é um mapa diurno ou é um mapa noturno. Como e para que serve isso? Geralmente a gente chama de seita da carta. A carta é de qual seita? Diurna ou noturna? Você vai abrir o mapa natal e vai verificar se o Sol está na parte superior do mapa ou na parte inferior do mapa. O que divide o mapa no meio é a linha do horizonte. Então, quando o mapa é diurno, significa que o Sol está no céu, né? É o dia. E se ele for noturno, é noite. E se você nasceu 6 da manhã, 6 da tarde, é a linha do horizonte que dá a referência. Tá acima da linha diurno, tá abaixo da linha noturno, certo? Então é isso. Se você nasceu durante o dia, você vai pegar a posição do seu Sol natal, o grau exato, e vai seguir na ordem zodiacal, contando
até a posição onde está a Lua. Então, por exemplo, se eu tenho o Sol em 16,53 de Peixes e a Lua anual, a Lua da Revolução Solar, está em 18 graus do signo de Virgem, eu vou contando na ordem zodiacal de Peixes, 16,53 de Peixes, até o 18 de Virgem, para eu verificar quantos graus que tem. Essa quantidade de graus eu vou aplicar ao ascendente anual, o ascendente da Revolução Solar. Se você nasceu durante a noite, você vai fazer o contrário. Então, imagina que esse cálculo que eu fiz aqui seria para a noite. Eu pegaria 18 graus de Virgem até 16,53 de Peixes. Nesse exemplo, ele vai dar uma diferença pequena, né? Essa Revolução Solar aconteceu um pouco depois da fase cheia. Mas você vai seguindo na ordem zodiacal. A quantidade de graus que você encontrar, você vai aplicar ao grau do ascendente na Revolução Solar, ok? Aí, nessa Revolução Solar, você tem lá o ascendente, encontrou 20 graus, 30 graus, 40, 50, em quantidade de graus. Aplica o ascendente na ordem de zodíaco que você vai chegar a um determinado signo, uma determinada casa. Esse ponto é um ponto forte do ano, ele é um mês operativo, ele é um mês marcante do seu ano, certo? Nesse mês pode ocorrer coisas. Como que você vai saber qual mês que é? Gente, o círculo, né, da roda ali, a roda zodiacal, ela tem 360 graus. Então, a gente, para dividir o ano, assume que a cada 30 graus corresponde um mês. Aí você vai chegar ao 360 graus, certo? Então, a partir do ascendente, do grau exato do ascendente, até 30 graus finais é o primeiro mês, do aniversário até 30 dias depois. A partir dali, o 31º grau depois do ascendente é o segundo mês. E assim por diante. Então, naquele ponto onde para, você vai ter uma referência significativa. Como que você vai analisar? Vai verificar qual é o signo, vai verificar onde está o regente desse signo. Em que signo ele está, se ele tem aspectos harmoniosos, sextil, um trígono com planetas benéficos é bem melhor, com Vênus e Júpiter, ou se ele tem quadratura e oposição com Marte, com Saturno, que já é um pouco mais desafiador. Vai verificar se ele está em alguma casa angular, se ele está na casa 1, conjuntinho do ascendente, na casa 7, na casa 4 e na casa 10. Essas casas têm muita importância em termos de evidência. Então, se ele estiver ali, vai trazer eventos bem significativos ao longo do ano. Se ele estiver na casa 6, na casa 8, na casa 12, já pode ser mais desafiador, porque essas casas dizem a problemas, tá? A 6 sobre doenças e preocupações do dia a dia, a casa 8 sobre assuntos de crises, problemas, até temas ligados à morte, assuntos gerais ligados à morte, e a 12 uma casa de aflições, de perdas mesmo, né? Não são casas boas. Se tiver na casa 5 é bom, que é a casa da boa fortuna, na casa 11, casa do bom espírito, das amizades, casa de esperanças, é legal. E se tiver na casa 9 também, porque a casa de Deus envolve viagens, temas místicos e tudo mais. Então, é o regente do signo dessa casa que vai dizer sobre a natureza do mês operativo. Esse mês ele é um ponto culminante positivo ou ele é um ponto culminante negativo do teu ano, ok? Então, esse é um ponto fundamental. Aí você vai observar se tem outros assuntos ali dentro da casa, se tem algum lote, né? Lote da fortuna, lote do espírito, se tem alguma estrela conjunta, se for uma casa angular, né? A1, A7, A4, A10, se tem estrela conjunta ao ângulo também, que aí é bem significativo, tá? Estrelas conjunta ao início das casas só nessas casas angulares, tá? Conjunta a cúspide da 2, da 3 não faz muito sentido, tá? Da 5, da 6, é só nesses pontos angulares, né? Na cruz da roda que estrelas fixas conjuntas têm significado importante, ou com planetas também, né? Porque pode acontecer dessa casa, desse signo aí, ter algum planeta aí e ter uma estrela em conjunto, então aí a gente vai verificar qual é a natureza da estrela fixa que está ali, certo? Então, vamos ver um exemplo. Neste mapa que vocês estão vendo ali, nós temos o Sol em 16 graus e 53 minutos do signo de Peixes. Ele é um mapa de nascimento diurno, então nós vamos pegar da posição do Sol natal, 16 e 53, até a posição da Lua anual, em 19 e 20 de Virgem. Então, a gente vai contar exatamente quantos graus existem. Essa quantidade de graus que dá 182 graus
e 26 minutos, nós vamos aplicar ao ascendente anual, que está em 15 graus e 21 minutos do signo de Câncer. Então, eu vou contar a partir de 15 graus e 21, 182 graus. Esse 182 graus ali, pouquinho, redondinho, 182 graus e 26 minutos, vai cair exatamente na casa 7. Se você for contando um por um, vai cair exatamente ali na casa 7, onde está o signo de Capricórnio. Ele vai cair exatamente em 17 graus e 47 minutos de Capricórnio, que é exatamente ali onde vocês estão vendo aqui o ponto do lote da fortuna, que é um ponto de fortuna. Bem pertinho também, conjunto à cúspide da casa 7, tem a estrela Vega, que é uma estrela da constelação de Lira, e é uma estrela de natureza benéfica. Ela tem uma tendência bem harmoniosa, pacífica, relacionada a âmbito de artes, por exemplo. Porém, Saturno, que é o regente de Capricórnio, está na casa seguinte, tá já em peixes ali, né? 0 de peixes. Ele não está muito forte e ele está na 8ª casa, na divisão a partir dos quadrantes, que não é uma casa de temas muito bons, como eu mesma falei para vocês. É uma casa que envolve temas relacionados a crises, recurso de outras pessoas, dinheiro dos outros, por exemplo, né? Pode ser dinheiro de banco. Ele pode ter um significado do nativo durante esse período ter tomada de recurso de banco, ou estar lidando com algum assunto como financiamento, né, de maneira geral, ou mesmo se deparando com recurso de clientes, de outras pessoas, né? Mas a condição do lote da fortuna e da estrela Vega ameniza um pouquinho. Então, é natural que nessa abordagem vocês não encontrem só meses que indicam sempre coisas muito, muito positivas ou muito, muito negativas. Vocês podem encontrar como dessa maneira. Pontos que refletem questões boas, favoráveis, quanto outro ponto ali, né, que é o regente da casa, não tem muito poder, ele está um pouco fraco, né? É bom até que ele está fraco ali na casa 8, porque se ele tivesse muito forte, com quadratura Marte ali, seria bem pior, né? Então, aquela condição dele ali, ela tá muito movediça. Tem um pouco de instabilidade, mas como tem o lote da fortuna que traz uma tendência benéfica, auspiciosa, conjunto exatamente a esse ponto, né? Desse ângulo do mês operativo, como Vega conjunta a cúspide da casa 7, né? Agora, em termos de mês, né? A casa 7 é a 7ª, né? A partir do ascendente. Então, ela significa que o 7º mês desse nativo, dessa pessoa, a partir do aniversário, é um mês significativo, é um mês operativo, é um mês produtivo, é um mês culminante desse ciclo dela. Então, é só você pegar a data do aniversário da pessoa e contar 7 meses depois para você identificar no calendário, né? Qual mês do ano é esse aqui em que a gente tem uma influência culminante do período, certo? E se você nasceu durante a noite, aí você faria o contrário, você pegaria a posição da Lua, que nesse caso pegaria a posição da Lua em 18 e 20 de Virgem e calcularia até a posição do Sol natal em 16 e 53 de Peixes. Vai dar um pouco menos a quantidade, não vai dar 182 graus, podem ficar tranquilos, vai dar um pouco menos. E aí você aplicaria essa quantidade de graus ao ascendente. Nesse caso, ela vai cair muito próxima, mas vamos supor que a Lua tivesse nesse ano em Áries, por exemplo, em 20 de Áries. A distância do Sol para a Lua, do Sol em Peixes para a Lua em Áries, seria bem pouquinha. Então, quando você aplicaria ali no ascendente, ela ia cair dentro do primeiro mês. Mas se o nascimento fosse noturno e eu calculasse a da Lua para o Sol, então eu pegaria da Lua em Áries até o Sol em Peixes, ia dar uma volta enorme ali, né? E aí você aplicaria essa distância, não ia cair no primeiro mês, ela ia cair lá depois do 10º mês de vida, né, do 10º mês desse ano do nativo, tá bom? É porque nesse aniversário ele ocorreu próximo da fase cheia, certo? Então não vai dar muita diferença, dá diferença no grau exato, não é a mesma quantidade de graus, mas quando você vai aplicar a partir do ascendente, ele vai cair ainda dentro do signo de Capricórnio, certo, gente? Bom, essa é uma técnica que não é muito comum. Alguns astrólogos associam aos módulos de estudos de profecções, que é uma técnica de cronocracia, como a gente diz, é uma técnica de previsão, a gente pode dizer que era bem comum no período helenístico, não tinha esse nome, obviamente, mas ela tinha abordagens muito diferentes de um astrólogo para outro. Valen cita na antologia, né, dos 9 livros dele, no 5º livro, e quando ele está se referindo à atualização do mapa, que é a revolução solar, quando ele está falando do dia operativo e tudo mais.
Então, salvo aquela confusão de tradução ou erro de transcrição do Valens, né? Corrigindo para o método lógico, é isso mesmo que eu passei aqui para vocês, tá? Quando eu bati o olho, eu falei, não faz sentido. Se o mapa diurno vai ter todo ano o mesmo mês de referência como importante, mas se o mapa de nascimento for noturno, ele vai variar, né? Não pode existir essa discrepância. E aí eu trouxe, né, fiz essa pequena correção, mas ela faz sentido, então é muito provável, muitíssimo provável que o Valens estivesse falando disso, desse jeito que eu falei para vocês, porque ele é bem matemático, ele era um aquariano, né? Ele é bem matemático, bem mental, então ele sempre tem essa referência. Essa abordagem essa maneira, né, como se chega a essa observação do mês operativo, é a mesma sistemática, é o mesmo procedimento, o mesmo processo que a gente faz para extrair um lote. Certo, gente? Então, por isso que não estava fazendo muito sentido, porque os lotes são assim, né? A grande maioria dos lotes você tem uma fórmula para o nascimento diurno e para o nascimento noturno você inverte, né, as posições. Por isso que ela faz mais sentido desse jeito que eu passei para vocês, tá? Desculpa, Valência, mas eu só fiz essa pequena correção aqui para fazer sentido e poder passar aqui no canal, tá bom? Bom, eu espero que vocês tenham gostado. E se gostou, não esqueça de curtir, coloque seus comentários, acha que faz sentido, acho que não tem nada a ver, que Vale estava viajando na maionese, mas coloca aqui nos comentários, tá? Vou adorar ler os comentários de vocês, tenho respondido sempre que eu posso aqui os comentários. Deixa um abraço forte, agradeço muito a você que me assistiu até aqui o final. Torne-se membro do canal e pode compartilhar esse vídeo com seus amigos. Ah, aqui é livre, pode compartilhar com seus amigos, distribuir pela rede que vocês me ajudam a divulgar. Um beijão para todos, até a próxima.